Cara, vamos lá, que são 3 notícias que envolvem imprensa internacional, envolvem, de certa forma, delírio da torcida, envolvem, de certa forma, também problemas da imprensa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, sou tricolor de coração, você já sabe, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Vocês vão passar também lá na Golcase que patrocina aqui o Raiz Tricolor, que, pô, tem produtos legais pra cacete, produtos oficiais do Fluminense, como por exemplo, nem vou mostrar o site deles hoje não, vou mostrar produtos que eles enviaram pra mim, ó. Garrafa térmica personalizada do Fluminense, ó, louco da cabeça, com o seu nome aqui, dá pra botar inclusive. Mandaram capinha, tem capinha duo, aquela capinha que protege ainda mais e tal, dá pra trocar a parte de trás aqui. Me mandaram essas capinhas aqui também, essa daqui é muito legal, Fluminense vai jogar. E cara, um atestado maneiro, eu vou botar o banner da Golcase aqui do lado, antes da gente falar dos 3 assuntos que eu falei que a gente vai falar, John Arias, antes da gente falar do assunto Rames, James, salada de fruta, antes de a gente falar de Rames e do assunto Arthur, tem um cupom pra você usar lá, eles já dão desconto se você comprar 2 peças, né, já vale a pena você comprar 4, na verdade, e tal, mas tem mais desconto ainda usando o meu cupom. E um atestado aqui, eu dou um atestado aqui pra atestar a qualidade. Cara, eu troquei de celular e a Golcase falou, pô, ficaram de mandar minha capinha e tal, beleza, manda as capinhas aí, tamo junto. Até chegar, eu viajei. Então, chegou as capinhas, eu não tava em casa ainda. E aí eu falei, pô, não vou deixar o celular sem capa. Comprei a capinha genérica, uma capinha transparente, tá até aqui embaixo. E, cara, em uma semana utilizando a capinha, é porque não, já dá pra ver, não dá pra ver, ó? Capinha genérica, ó. Em uma semana usando a capinha, 1 semana e meia, minha mão transpira muito, já ficou amarelado, cara. Uma capinha genérica, isso aqui, ó. Isso aqui é capinha genérica. Não serve pra nada. As da Golcase não ficam assim, eles dão até uma garantia longa, assim, relacionada a isso, ó. E é bem legal. Eles até tem essa daqui ainda que é fosca, que garante ainda um pouco mais de tempo sem acontecer esse tipo de coisa. Beleza? O link vai estar aqui na descrição, dá uma moral lá, eles patrocinam. São produtos oficiais aqui, ó. Oficiais do Fluminense. Capinhas oficiais, a garrafa térmica oficial. Eles têm também, tá até aqui embaixo, tá carregando. Eles têm também isso aqui, ó. Que é Powerbank, né? Também do Fluminense. Dá pra você escolher aqui a imagem que vai vir aqui, personalizar e tal. Vai lá, eles dão uma moral aqui pro canal. Mas nada mais justo também do que vocês terem uma moral lá também com um cupom de desconto. Vamos lá, cara, vamos falar desse assunto. 3 assuntos. E a gente começa pelo que menos tem alguma coisa, tá? Que é o do Rames Rodrigues. Gabriel, você vai negar... Não. Eu tô aqui falando sobre a cobertura da imprensa. Cada assunto é um assunto. O do Rames Rodrigues, ele de fato rescindiu o contrato dele lá no Olympiacos. Essa notícia saiu e chamou a atenção de algumas pessoas, porque já houve um movimento da torcida, tudo normalmente criado por alguém que bota uma notícia aleatória na internet. E aí o Rames Rodrigues, que jogou com o Marcelo, e o Marcelo curtiu a postagem dele se despedindo do Olympiacos. Eu até vou pegar um print aqui, que eu achei esse print aqui no Netflix, mas tem vários circulando aí pela internet de prints que chamaram a atenção. Aí você fala, pô, Gabriel, beleza, ele jogou com o Marcelo, e o Marcelo curtiu a postagem dele de saída do Olympiacos. Ok, né, Gabriel, isso é normal. Agora, e o Germancano, que também curtiu? Você tem algo a dizer? Tá aí na tela pra galera ver também. Pois é, o Germancano também curtiu a postagem. E aí eu vou lembrar de uma coisa pra galera. Germancano jogou durante muito tempo na Colômbia. Ele é adorado até na Colômbia. O Rames Rodrigues é colombiano. Então, nada mais normal do que eles terem ali um mínimo contato, alguma situação. Não é nada demais. Aí você fala, Gabriel, você tá negando que o Rames Rodrigues pode vir pro Fluminense? Eu não, pô. Não tenho informação. Eu costumo dizer isso. Pra eu negar uma informação, eu tenho que ter uma informação também, né? Pra eu negar que o Rames Rodrigues vem pro Fluminense, eu tenho que ir lá, trocar ideia com uma fonte, falar até oficialmente, né, com o Fluminense, mandar mensagem lá pra assessoria do Fluminense, falar, olha aqui, então, tem alguma negociação? E pra eu vir pra cá e falar, olha, até o momento eu não sei de nada e a assessoria negou e tal. E eu não tenho isso. Ah, Gabriel, então qual que você tá falando? Tô falando que não tem nada dizendo que vem. O ponto é esse, não tem nada dizendo que vem. Não tem notícia nenhuma Vera dizendo que vem, nem nada disso. Então, Rames Rodrigues, o fato é esse. Ah, seria bom, seria ruim? Acho que o nível que esses jogadores estão na Europa, financeiramente falando, eles não compensam de trazer.
A questão financeira não compensa. Porque ou eles viriam, como o Marcelo veio, abaixando consideravelmente o salário deles, só que o Marcelo fazia sentido, o James Rodrigues não é de Xerém, então não faz sentido para ele vir pro Fluminense, abaixando consideravelmente e absurdamente o salário. Do jogador, confesso que faz um tempo que eu não acompanho a carreira do James Rodrigues, faz um tempo que ele não é destaque em lugar nenhum. Acho que isso responde um pouquinho também. Segunda é sobre o John Arias, uma possível saída do John Arias. Esse é um pouquinho mais embaixo o cenário. Por quê? Porque o portal Saudações Tricolores, numa matéria do Pedro Ribeiro, vou até colocar aí na tela, colocou no ar nesta tarde uma informação de que John Arias é o alvo do futebol português para a próxima temporada. Até eles lançaram um vídeo, os Saudações Tricolores, aqui no YouTube mesmo, com o próprio Pedro Ribeiro falando que essa informação ele seria meio que em conjunto com o João Eduardo Gurgel, né? Que é quem tá lá em Portugal, né? Enfim, já a informação... tá até escrito aqui. A informação veio após a apuração do João Eduardo Gurgel do Saudações Tricolores, mas que não existe proposta até o momento. Bem, já se fala de John Arias no esporte há um certo tempo. Ele é um jogador que já foi observado. A gente já viu alguns colombianos lá no futebol português. E esse daqui dá pra gente comentar um pouquinho mais. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa. Gabriel, o Fluminense tem quantos por cento do John Arias, hein? O Fluminense tem 50% do John Arias. O Fluminense comprou 50% do John Arias lá em agosto de 2021 por $600 mil. John Arias fez uma primeira temporada onde ele não se destacou. E na segunda temporada dele, ele começa a se destacar. O Fluminense meio que vê para poder tentar a contratação, a compra dos outros, mas não vale muito a pena comprar o que seria lá do Patriotas... os outros 50%, né? Aí você vai perguntar, por quê, Gabriel? Agora vai vir, e eu já tô me preparando, porque isso tem cara de que vai andar, essa proposta, tá? Então deixa eu já me preparar aqui de algumas coisas pra no dia 13 de abril, às 5h40, eu já tá falando isso, pra depois não vir uns e outros aí falar, olha o discurso... Eu falo isso há muito tempo. Porque o Fluminense, e tem um vídeo aqui no canal, inclusive, já de muito tempo falando, porque eu acho que o Fluminense, não vale a pena pro Fluminense comprar o John Arias. Comprar os outros 50%. Explicação rápida e básica. Gabriel, não valeria a pena a gente ter comprado os outros 50% dele para vender agora? Valeria, se o Patriotas aceitasse vender por pouco. Agora, você acha que o Patriotas só tem otário e o Fluminense só tem esperto, né? Aparentemente é isso. Porque o Patriotas realmente ia aceitar vender o John Arias. Eles venderam 50% por $600 mil. Aí o Fluminense ia chegar lá agora com outros $600 mil e falar, me vende os outros 50% e o John Arias. E o Patriotas, claro que sim, vendo o John Arias por $600 mil. Não importa que a gente esteja vendo notícias de que ele está se destacando no Brasil e pode sair por muito dinheiro. A gente vende. É óbvio que isso não vai acontecer. Isso é óbvio que isso não vai acontecer. Então, assim, essa possível venda do John Arias, ela tem que ser por um valor que o Fluminense acha interessante ganhar pelos 50%. Por quê? Vamos lá, o Fluminense precisa vender jogador? Precisa. Todo ano, vários clubes do Brasil precisam, inclusive o Fluminense. Vale a pena manter o John Arias? Vale. Agora, a gente vai para uma outra questão que eu falo sempre por aqui também. O John Arias, principalmente quando a gente já viu no final do ano passado, tem uma entrevista muito clássica, muito clara ali do John Arias, em que ele depois ele diz meio que foi mal interpretado e tal. Enfim, no final do ano, ele diz que, numa entrevista, né, na reta final ali, Deixa eu até pegar exatamente. Achei aqui a transcrição no Explosão Tricolor. Ele é perguntado sobre ano que vem, e etc. E ele fala assim, é cedo pra falar. Não posso falar que vou ficar nem que vou sair. Lembrando que o John Arias tinha contrato até 2025. Eu acho que tenho que focar pra terminar o último jogo. Isso era depois do jogo contra o Goiás no Maracanã e antes do jogo contra o Red Bull lá em São Paulo. E ele fala, eu acho que tem que focar em terminar o último jogo, acho que conseguir uma boa média de gols e assistências e o foco é conseguir o vice-campeonato nesse último jogo contra o Bragantino. Na época, o entendimento interno ali do Fluminense e tal, era de que houve uma falta de malícia do jogador John Arias. Eu até apurei na época, um pouco depois, na verdade, acho que não publiquei isso daqui como um vídeo e tal, tenho falado isso no meio de algumas informações, que é interesse do John Arias ir para a Europa. Sempre foi o interesse dele, inclusive nesse período das férias, se você parar para pensar, a renovação do próprio John Arias, ela só sai
já no início desse ano, já bem pro final aqui de janeiro, né? A renovação dele é dia 12 de janeiro. Já passado todo... E essa declaração dele foi lá ainda em novembro. Por quê? Porque não chegou nenhuma proposta interessante da Europa. Não veio uma proposta de um mercado interessante para ele. Não veio uma proposta que o motivasse a ele entender que era melhor ele ir para a Europa do que continuar no Fluminense. Mas é o objetivo dele. E por que não vieram essas propostas? O John Arias não era o principal destaque do Fluminense, era o Germancano. Por mais que eu ache um grande jogador e se você tirar os gols ele joga melhor. Mas Cano é o grande destaque com os gols. John Arias não tinha jogado a Libertadores direito, né? O Fluminense tinha caído muito cedo, não tinha tido grandes momentos dentro do ano, que não fosse dentro do Campeonato Brasileiro, que acaba chamando um pouco menos de atenção. E, além de tudo, John Arias já era um jogador já de uma idade mais avançada. O John Arias, nesse momento ali no final do ano, eu me lembro quando ele faz aniversário. O John Arias, ele ainda tinha 25 anos ainda, igual ele tem agora, ele faz aniversário em setembro. Então ele tem 25 anos, que para a Europa já é um jogador... Né? A gente está vendo a Europa vindo para cá buscar cada vez jogadores mais jovens, de 17, 16, 18 anos, 25 anos, já é um jogador mais pra frente, e colombiano, não é brasileiro. Então isso acaba também pesando um pouquinho contra o histórico, né, colombiano é pior do que o histórico brasileiro. Então isso tudo pesava contra não vir grandes propostas pelo futebol que o John Arias jogava. E até agora com o Sporting também é muito provável que o Sporting venha com uma proposta baixa. Não acho que vai ser uma proposta do tamanho do futebol do John Arias. E aí a gente entra na bifurcação que é muito difícil você manter um jogador. Uma das grandes coisas boas que o Fluminense tem é o ambiente interno, a conversa, a confiança e etc, etc, etc. Esse é um grande fator ali do Fluminense. A gente sempre fica se perguntando como o Fluminense consegue disputar com uma folha salarial 5, 6 vezes menor que o Flamengo. Como o Fluminense? É só o Diniz? Não, porque a gente também ganhou o Fla-Flu com o Roger, a gente também ganhou o Fla-Flu com o Abel, a gente também ganhou o Fla-Flu com o Marcão. Então não é só isso. Como o Fluminense consegue disputar no alto? Como o Fluminense com o Odair também, né? A gente terminou lá no alto também. Tipo assim, como ambiente interno é um desses pontos. Se o John Arias quiser sair e o Fluminense fizer como o Flamengo faz com alguns jogadores, com outros times, não, vou recusar a proposta, você vai continuar jogando, vai por um caminho onde não é muito normal. Então assim, eu tô vendo a possibilidade de fato do John Arias pegar o caminho da Europa no meio do ano. E isso me preocupa. Por quê? Porque o ganho que a gente vai ter financeiro, mesmo que a gente tivesse 100%, tá? O ganho que a gente vai ter financeiro com a venda do John Arias não vai superar a perda técnica e tática desse jogador. Ele joga mais do que ele vale. Agora, também não dá pra gente esquecer que o John Arias, sem muita motivação, não fez um bom 2021, né? Ele teve aquele problema da avó dele, que faleceu e tal, e aqueles primeiros 6 meses dele é de muito desmotivado, entrava, até jogou bem, fez o gol contra o Juventude, jogou bem numa partida ou outra, mas assim, não conseguiu engrenar. Se ele ficar desmotivado, também não adianta de nada a gente ter um jogador que não é o John Arias atual. Acho que a única hipótese de sair ok é ele ser campeão da Libertadores aqui. É tentar passar esse entendimento. Olha só, se você for campeão da Libertadores aqui no Fluminense, se for o grande destaque do ano, no final do ano você for vendido, fica algo que meio que talvez de sensação pra torcida e pro clube e pro jogador, algo meio que Gustavo Scarpa no Palmeiras. O Scarpa saiu do Palmeiras, o Palmeiras não ganhou nada com a saída do Scarpa. Poderia ter ganhado, foi o melhor jogador do Brasileirão, poderia ter ganhado uma grana absurda. Mas houve o entendimento do Palmeiras também de que, olha só, esse cara aqui eu já usei durante muito tempo, agora é hora dele sair. Enfim, houve esse entendimento geral. Enfim, a gente ainda vai falar muito sobre o assunto John Arias, porque é fato que o Sporting tá de olho e vai vir sim pra cima. Por último, o assunto Arthur, né? A gente precisa falar sobre o assunto Arthur. Vamos lá, tá? A gente vai para a única matéria que faz sentido na imprensa brasileira. Eu vou explicar o porquê é a única matéria que faz sentido. Se você quiser ver um resumo de toda a minha lógica em relação ao Arthur, tá lá no Canal 20, ainda tá meio que atual ainda. Lá no Canal 20 eu fiz um resumão, tá lá como um corte, não tá na live não, tá lá como um corte, um trecho lá, um vídeo. Matéria do Jornal Extra, que foi parar na home da Globo.com. E aí chamou muita atenção sobre a questão do Arthur. A imprensa espanhola diz que o Fluminense quer volante Arthur. E o Tricolor nega. A matéria que diz aqui, a matéria não é assinada, você já sabe. O que cobre pro Globo e pro Jornal Extra
que é o Marcelo Neves, ele tá de férias, né? Então não tem Marcelo Neves aqui nessa matéria do Jornal Extra que foi parar na home da Globo.com. E aí diz o seguinte aqui: em busca de continuar se reforçando seu elenco para continuar a temporada, o Fluminense estaria negociando com o volante Arthur do Liverpool, segundo o jornal espanhol Sport. A partir daqui, tudo que o Jornal Extra fala deixa de ser tão importante. Aliás, deixava, porque eles atualizaram a matéria, colocando um trecho aqui dizendo: o tricolor, em contato com o Extra, negou o interesse e assegurou que não há negociação em curso, né, com o jogador. Por que é o meu ponto de que a partir daqui tudo que o Jornal Extra falasse, né, não importava mais? Porque a fonte da notícia é o jornal espanhol Sport. Ele tá dando. E todas as notícias que circularam pelo mundo, na Itália, né, porque o Arthur jogou na Juventus, na Inglaterra, porque o Arthur tá no Sub-21, mesmo tendo 25 anos, 26 anos, tá no Sub-21 e não joga no Liverpool, tá jogando competições, tá jogando como se fosse o nosso Brasileirão de aspirantes e ainda assim jogou 2 jogos. Tá jogando com o Pitaluga lá no Liverpool, pra você ter noção. Todas as informações circularam, todas elas dão como crédito o jornal Sport lá de Barcelona. Qual que é o problema disso? É que o jornal Sport subiu uma matéria ontem, né, nessa quarta-feira, falando sobre Arthur e tal, que ele estaria indo pro jornal, pro Fluminense, ele estaria rescindindo seu contrato, né, estava rescindindo seu contrato e estaria indo pro Fluminense. Pois bem, ontem eles subiram a matéria, quando você clicava, né, passava um pouco de tempo, quando você clicava, a matéria estava fora do ar. Eles tinham tirado a matéria do ar. Exatamente. Aí, a partir disso, eu fiz um vídeo lá, falei, olha, a matéria tá fora do ar, tá todo mundo dando crédito e fazendo referência à matéria que está fora do ar. A matéria voltou a ficar no ar. Ó, o tweet tá aí, ó. Deixa eu até voltar. Obrigado a Nina, que foi quem me avisou no Twitter lá que a matéria tinha voltado a ficar no ar. Mas, quando você vai ler a matéria, e eu abri aqui a matéria, porque o tradutor nesse daqui ficou horrível, né? Eu abri a matéria aqui mesmo em espanhol, mas são poucos os detalhes aqui. Ó. Primeiro, a matéria não é assinada. Vocês sabem, matéria de contratação e etc. que não é assinada, tá errado. Porque notícia exclusiva é de um jornalista, não é de um jornal. Então a matéria não é assinada. Então matéria não assinada parece repercussão, informação de assessoria, alguma coisa assim, release. E aí, enfim, tem um detalhe que olha como começa a matéria, né? Arthur tá no fundo do poço desde a sua saída pro Barcelona. Ou seja, a matéria já começa detonando o Arthur. E aí, enfim, aqui ó, diz que o Barcelona largou e etc. E agora ele prepara o seu regresso para o Brasil depois de fracassar na Juventus e no Liverpool, estaria negociando a chegada ao Fluminense. Só que não fala nada, não tem fonte nenhuma, não cita nada. Provavelmente isso aqui deve ter sido até por um movimento de torcedores do Fluminense que acabou falando na internet, Arthur, no momento que ele rescindiu o contrato e entrou nessa situação. Então o que eu imagino que aconteceu até em relação ao Jornal Extra, isso é uma prova. O que o bom jornalismo prega? Eu tô vindo pra cá pra negar que o Arthur tá negociando com o Fluminense? Não, o Jornal Extra fez isso. Eu tô vindo pra cá pra negar que... Não, mesma lógica da primeira notícia que eu falei do Rames Rodrigues. Eu tô vindo pra cá pra falar que o que saiu na imprensa até agora não diz nada. O que saiu na imprensa até agora não diz nada, tá? E aí, se sair algo de uma informação relevante, de uma coisa que tem um jornalista bancando, a gente só vê matéria não assinada. Jornalista bancando, aí faz sentido. E aí, enfim, vocês vão perceber lá no vídeo do Canal 20 como que, à medida que você vai esvaziando as redações, né, de jornalismo, como que ele vai ficando preguiçoso o conteúdo, né? Porque aí é um movimento de tricolores, o esporte lá de Barcelona diz que tem um interesse, poderia estar negociando, aí na Itália já dizem que está negociando, na Inglaterra dizem que está negociando, e aí vem para o Brasil com o Jornal Espanhol, diz que está negociando, aí volta para a Inglaterra e para a Itália com Jornal Brasileiro, diz que está negociando, enfim, vira um grande está negociando de uma matéria só mal feita lá no início. O que eu imagino, tá? Essa matéria do Extra, ela foi para a home do Globo.com. E muita gente acessa lá Globo.com e vai ler as notícias. Tava lá, fotaça do Arthur, matéria, e tava lá ganhando clique pra cacete. Imprensa espanhola diz que o Fluminense quer volante Arthur. Era esse. Jornal, 2 pontos. Arthur está na mira do Fluminense. E todo mundo clicando. O que eu imagino? A assessoria, a comunicação do Fluminense viu a matéria, sabe que não tem nada,
entrou em contato com o jornal e deu uns porros. Falou, cara, que história é essa? Como é que vocês têm um repórter que cobre Fluminense e vocês me mandaram um WhatsApp aqui pra eu poder desmentir isso daqui e falar que não é verdade, que não tem nada? Vocês já soltam a matéria e tá na home do Globo.com. Me parece que foi isso que aconteceu. Tanto que fala aqui, ó, em contato com o Extra, negou o interesse, né? O Fluminense, em contato com o Extra, negou e assegurou que não há contratação em curso. Negociação em curso. A gente já viu o Fluminense negar a contratação que ia acontecer? Cara, cobrindo o Fluminense eu digo que já, mas é muito... Eu lembro só de uma situação, que foi lá o ao contrário do que diz o blog Netflu, né? Na contratação do Roger Machado. Só que ali acabou sendo uma outra coisa, que é o Netflu dizia que o Roger Machado já estava fechado com o Fluminense. E aí o Fluminense vem a público de uma maneira amadora, no Twitter do Fluminense, jogando uma nota oficial ao Léo, assim, e bota lá que ao contrário do blog Netflu, o Fluminense não negocia com nenhum treinador. E aí eu acho que ia, né, vem o erro, né? Talvez negociasse com o Roger, não estava fechado ainda estava no meio do Brasileirão, não queriam conturbar o ambiente. E o Netflix tinha dado que já estava fechado. Mas foi a única vez. Normalmente, simplesmente não respondem. Você não vê o Fluminense falando nada, você não vê falando nada e negando. Quando nega, assim, normalmente é porque não tem nada. E o Fluminense entrou em contato para negar, assegurar que não há negociação com o Arthur. E é isso que a gente tem no momento. De oficial, a gente só tem que o Fluminense negou que esteja negociando com o Arthur. E do outro lado, que está negociando, a gente não tem nada. A gente tem repercussão de torcedor e uma matéria que foi fora do ar 24 horas e voltou com uma escrita sem ninguém bancar, sem ninguém falar nada. Beleza? Tá explicado, então? Tamo junto. Assunto Arthur, assunto Rames e assunto John Arias, passado a limpo aqui no Raiz Tricolor nesse final de quinta-feira. James, cadê minha salada de fruta? Tamo junto, até a próxima, valeu.